Sabe, às vezes uma história inteira tá ali, escondidinha, bem na nossa frente, em pouquíssimas palavras. É como uma pista, sabe? Que se a gente seguir, nossa, pode revelar um mundo inteiro. E olha só, este aqui é o nosso quebra-cabeça de hoje. A única evidência que a gente tem para nossa investigação. E quer saber? É tudo o que a gente precisa. E aí, fica a pergunta, né? Que história dá para contar só com um título, um autor e um país? Esse é o nosso desafio. Pensa nisso como um trabalho de detetive literário, onde cada palavrinha é uma pista. Então, bora mergulhar nisso? Certo. Por onde a gente começa? Pela primeira parte da nossa evidência. Claro, a direção que o título aponta. Ok, aqui está o título completo para a gente ter a visão geral. Azul, o sombreiro. A primeira parte já é, tipo, uma declaração, né? Um movimento, um destino. E agora, isolada. Azul, só isso. Duas palavrinhas que, nossa, abrem um leque de possibilidades. O que será que essa jornada quer dizer? Vamos pensar juntos. Ir para o sul pode significar tanta coisa. E muitas vezes coisas opostas, né? De um lado pode ser uma fuga, um exílio forçado. Por outro, pode ser totalmente o contrário. Uma busca por calor, por algo melhor. Pode ser em direção ao desconhecido, ao mistério. Ou, de novo, o inverso. Uma volta para casa, um retorno às raízes. Uau! Cada uma dessas ideias já é o começo de uma história, não é? Ok, vamos para a segunda pista. Agora a gente vai focar num objeto, um elemento talvez um pouco mais misterioso que se destaca ali no título. O sombreiro. E repara bem, não é um sombreiro qualquer, é o sombreiro. Esse artigo "o" já dá uma dica de que esse objeto não é qualquer um. Ele é único, central para a história, com certeza tem um peso enorme aqui. A pergunta que fica é: por que um chapéu? Dentre tantos objetos, por que justamente um sombreiro? O que isso pode representar? Olha só que interessante a dualidade de um chapéu. Pensa bem, ele serve para esconder, né? Para dar anonimato, proteger o sol dos olhares, funciona até como disfarce. Mas, ao mesmo tempo, ele pode fazer exatamente o oposto. Ele pode revelar, pode mostrar uma identidade, um status, dizer a que grupo a pessoa pertence. É um objeto que vive nessa tensão, sabe? Entre esconder e mostrar. Fascinante. E agora vem a pista que muda o jogo todo. As informações finais que a gente tem vão literalmente transformar o significado de tudo que a gente viu até aqui. Vão dar uma profundidade completamente nova. Pepetela e Angola. Pronto. Essa aqui é a nossa lente de aumento, o nosso filtro. É através disso que a gente precisa reler tudo o que pensamos. Porque, olha, o autor e o país de origem não são detalhes. De jeito nenhum. Eles são a chave para decifrar esse mistério. Tá, mas quem é Pepetela? Bom, ele é simplesmente um dos escritores mais importantes de Angola. Um cara que foi combatente pela independência do país. E a obra dele quase sempre vai fundo nas feridas e nas complexidades da história angolana. Só de saber isso, a nossa cabeça já vai direto para temas como conflito, identidade, transformação. Faz todo sentido. E o contexto de Angola? Puxa, é uma história marcada por muito movimento e muito conflito. A independência, que veio em 1975, infelizmente não trouxe a paz. Pelo contrário, mergulhou o país numa guerra civil terrível que durou quase 30 anos. Então, o pano de fundo aqui é de gente se deslocando, de luta, de uma busca constante pela identidade, pela alma da nação. Pois é, o contexto muda absolutamente tudo. Aquelas ideias de Açul e o sombreiro, elas deixam de ser universais, abstratas. Agora, elas estão presas, enraizadas na realidade específica, potente e muitas vezes dolorosa da história de Angola. Certo, chegamos na fase final. Agora é hora de juntar todas essas peças, todas as pistas e ver que tipo de histórias a gente consegue montar a partir dessa única linha. Olha que legal esse processo. A gente começa com uma jornada a sul, adiciona um símbolo, o sombreiro, coloca tudo isso dentro de um contexto histórico pesado, que é o de Angola, e por fim, filtra tudo pela visão de um autor como o Pepetela. E pronto, a estrutura de uma baita história começa a se formar bem na nossa frente. Então, que história poderia ser essa? Será que é sobre um exílio político com alguém fugindo durante a Guerra Civil e usando o sombreiro como disfarce? Ou, quem sabe, uma jornada mais simbólica para dentro da alma do país, para resgatar uma identidade perdida? Poderia ser também uma alegoria sobre os desafios de se reconstruir uma nação, ou algo mais pessoal, a busca de alguém por suas raízes num país que foi partido ao meio. A questão aqui nem é achar uma resposta certa, mas sim perceber o tanto de histórias possíveis que surgem.
E a grande sacada é essa, no fim das contas. Um título, um autor, um país, tudo isso prepara o terreno na nossa cabeça, prepara as nossas expectativas. É isso que molda a nossa experiência de leitura. A história, na verdade, já tinha começado muito antes da gente sequer abrir o livro. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar, né? Quantas histórias a gente já não leu, quantas interpretações a gente já não fez, antes mesmo de virar a primeira página de um livro? A resposta pode surpreender bastante.